Graça e paz, meus queridos, você que nos acompanha, um grande abraço a você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanha aqui pelos os podcasts Spotify, você também que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, você nos acompanha lá no TikTok também, lá no canal no YouTube, o Mensageiro do Reino, Evangelista João Mesquita, seja bem-vindo você. Convido a você hoje através dessa mensagem. Quero falar um pouquinho hoje, querido, no tema hoje, que Deus não faz acepção de pessoa. Portanto, eu vou usar esse tema aqui hoje. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto aqui hoje. Convido a você a pegar sempre a sua Bíblia para acompanhar aí, detalhe por detalhe. Ou seja, acompanhe versículo por versículo, porque é muito importante a gente sempre estar como os homens de Bereia. Quando Paulo pregava, as pessoas estavam sempre ali analisando tudo, detalhe por detalhe daquilo que era pregado. Então eu convido a você, para você faça o mesmo também. Você pega a sua Bíblia aí e acompanhe aqui todos os versículos que nós vamos falar aqui. Que Deus vai falar conosco através dessa palavra, através dessa mensagem. Que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Então, o nosso tema de hoje é: Deus não faz acepção de pessoas. Então, vamos ao texto de hoje aqui, em Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, também do verso 9 e também no verso número 11. Que a palavra de Deus vai dizer, meus amados: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca trate as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entrar na reunião de vocês um homem com anéis de ouro, bem vestido, e também outro pobre e vestido com roupas velhas. Digamos que vocês trate melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas diz ao pobre: fica de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão também se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Portanto, queridos, Tiago ele faz aqui, quando ele fala acerca de acepção de pessoas, né, que Deus não faz acepção de pessoas. E Tiago vai fazer uma alusão sobre esse assunto, que nós não devemos tratar as pessoas de forma indiferente umas das outras. Nós temos que sempre tratar as pessoas independentemente da sua cor, do seu nível social, da sua religião, enfim. Nós não devemos tratar as pessoas indiferente. Porque se nós fizermos isso, amados, nós estamos pecando, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Que isso também é o amor ao próximo, é o segundo mandamento. Portanto, nós não podemos fazer acepção também de pessoas como Deus não faz. E nós também, como somos cristãos, somos o quê? Pessoas que devemos andar como Cristo, né? Devemos andar como Cristo, como a palavra nos ensina a andar. Então, meus queridos, no verso 9 ao verso 11, quero meditar neles também, que a palavra vai dizer: mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Olha isso. Verso 10, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos os outros mandamentos. Verso de número 11, pois o mesmo que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Mesmo que vocês não cometam adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Então, irmãos, é algo que nós precisamos entender. O que Deus está falando conosco, que vai falar conosco através dessa mensagem, é algo muito importante que nós precisamos entender, compreender e obedecer. E aqui Tiago, quando ele fala, principalmente que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque realmente nós não podemos fazer, independentemente de qual fé ela professa.
de que cor ela é, de que nível social ela é. Enfim, não devemos, se Deus não faz acepção de pessoas, eu vou usar aqui hoje exemplos da Bíblia. A Bíblia vai falar aqui bons exemplos, principalmente daquele que veio a este mundo, que passou aqui nesse mundo, para se entregar pela humanidade, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Isso mesmo, o unigênito do Pai, como está lá em João 3,16. Deus, por amor à humanidade, entregou o seu Filho para se sacrificar em nosso lugar. Então, queridos, quando o Senhor Jesus passou neste mundo, agiu com perfeição em todos os seus atos, deixando-nos o exemplo de ser o que? Seguido. Em nenhum momento ele fez acepção de pessoas. Pelo contrário, ele sabia analisar o interior das pessoas, ou seja, o coração e as intenções de cada uma delas. Jesus fez isso. Jesus fez isso. E eu quero meditar com vocês em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso número 16. Que a palavra de Deus vai dizer: então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido dos Herodes fosse dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, sabemos que o Senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então Jesus, ele deixou exemplo para nós. Ele deixou bons exemplos para nós, porque aqui em Mateus 22,16, o Senhor sempre olhava, queridos, para o interior das pessoas, para as suas necessidades. Ele se compadecia. Ele se compadecia com cada um, não com julgamento, e sim com amor, com compaixão com cada uma delas. Com cada uma delas. Veja o que Jesus nos deixa, que nos ensina através dessa palavra. Que é algo muito importante que nós precisamos entender. Que nós precisamos sempre olhar para Jesus antes de nós olharmos para alguém e fazermos um julgamento acerca daquelas pessoas. Isso não agrada a Deus. E terceiro, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, Lucas, capítulo número 21. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso número 3. Diz assim: então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Veja o que Jesus vai trazer para nós aqui. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, verso número 3. Um exemplo nós vamos usar aqui, que a Bíblia vai falar conosco. Jesus aqui, quando ele fala a viúva pobre, usada aqui como exemplo para nós. Em meio de tantas ofertas dos ricos, teve a sua ação de fé registrada nas Sagradas Escrituras, pois foi aprovada pelo Senhor Jesus. Ela era pobre. Então Jesus viu que ela colocou tudo que ela tinha. Ela era uma pessoa pobre. Mas Jesus estava olhando, era para as ações, para o interior dela. Jesus viu. E ele contou sobre essa viúva. Quando Jesus conta sobre essa oferta da viúva pobre, irmãos, Jesus tinha acabado de falar sobre as viúvas.
No capítulo 20, no verso 47, e agora ele vê uma delas pondo um dinheiro na caixa de oferta, pobre e desprezada. Ela é bem diferente dos mestres da lei. Olha só que Jesus faz aqui uma comparação, que está no capítulo 20, no verso 46. E dos ricos, aqui do capítulo 21, no verso 1. Com tudo que tem, ela entregou a Deus e espera que Deus cuide dela. E ela que serve de exemplo aos discípulos e não aos mestres da lei. Então, Jesus usou ela como um exemplo. Usou ela como exemplo nessa época, os judeus achavam, as pessoas daquela época achavam que quem tinha muito dinheiro é porque era abençoado por Deus, porque eles se achavam melhores do que as pessoas. E os pobres eram menosprezados, como fosse falta de fé. Aqueles que eram pobres é como se eles não tivessem fé. E aqueles que eram ricos, eles se achavam que devido às suas riquezas é porque eles tinham muita fé. Isso não é uma coisa que Jesus deixou claramente. Ela tinha fé e eles não, eles tinham hipocrisia. Então Jesus usou aqui essa viúva pobre como um exemplo que ele não faz acepção de pessoas. E quarto, meus amados, Lucas 19, verso 5. Lucas 19, verso 5, Jesus e Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Na sua casa. Se nós meditarmos um pouquinho e for buscar um pouquinho quem que era um publicano na era de Jesus, na época de Jesus, quando Jesus passou nesse mundo, publicano era uma pessoa, ele era um cobrador de impostos, ele era desprezado pela sociedade, ele era uma pessoa desprezada, era aqueles que, vamos lá, ele servia a quem? Os romanos, ele cobrava os impostos também, e o povo odiava eles, então eles eram menosprezados, eles eram desprezados mesmo totalmente, eles eram como fosse pessoas que estão jogadas aí à mercê da vida. Então, quando Jesus estava chegando naquela região, e Jesus teve esse encontro com Zaqueu, Jesus viu a sua sinceridade. Jesus viu em Zaqueu a sua sinceridade e se hospedou em sua casa. Olha isso. Por isso, amados, não devemos olhar para as pessoas somente julgando pela capa. Devemos acessar o interior de cada uma delas. Devemos acessar o interior de cada uma delas. Porque isso sim, queridos, isso sim é algo que realmente nós devemos fazer, que é algo que Jesus nos deixou exemplos para nós, bons exemplos para todos nós, como devemos viver uma vida e fazer aquilo que agrada a Deus. É sempre olhando para as pessoas, não pelo que você vê somente ali na capa, mas sim sempre tentar olhar para o interior de cada uma delas. E foi isso que Jesus fez. Mais um exemplo aqui que Jesus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos, queridos, sejam salvos. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento e venham viver com Ele, uma vida com Ele, em intimidade com Ele, ter um relacionamento com Ele. E quarto, amados, vou pegar mais um aqui, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos pegar aqui o verso número 11, que diz: Ninguém, Senhor. Respondeu ela. E Jesus disse: Pois eu também não condeno você.
vá e não peques mais. Jesus está dizendo: eu não te condeno. Jesus está dizendo que ele não aponta o dedo para ela, mas Jesus está dizendo: vai, abandona agora o teu pecado, porque eu quero que você viva uma vida em santidade, uma vida em retidão, que você renuncie o pecado, que você renuncie aquilo que você já praticou, mas você não pratique a mais, não pratique mais essas ações. Então aqui, no caso da mulher que foi pega em adultério, aqui em João, Evangelho de João capítulo 8, verso 11, Jesus viu a sua humildade e a perdoou. Jesus perdoou os seus pecados. É isso que Deus faz. Deus, ele dá sempre a oportunidade para cada um de nós, para nos arrependermos dos maus caminhos, das más escolhas, das más decisões que nós tomamos. E perdoa e ensina a nos seguir o caminho da justiça, andar na verdade, ter um relacionamento com Ele. Isso é que Deus olha para as pessoas dessa forma. Jesus não veio para condenar as pessoas, mas Jesus veio para libertar as pessoas. Foi por isso que Ele se sacrificou na cruz do Calvário. Foi para isso que Deus o enviou, para que todos, queridos, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso sim é o amor de Deus derramado sobre a vida da humanidade, de cada um de nós. Portanto, Deus não se alegra quando você permanece no pecado, mas quando você se arrepende, você se volta para Ele, vem para Ele e segue os seus ensinamentos, Deus tem prazer em cada um de nós. Não importa o que você fez, não importa o que você fez. Ah, mas eu tenho uma memória e isso vai estar na minha memória. Mas é para você se lembrar, como aqui, estou pegando aqui alguns exemplos que o próprio Jesus deixou para nós. É para nos lembrar de onde Ele nos tirou. Jesus nos tirou, queridos, foi do lamaçal, da sujeira, da nojeira, das coisas erradas. Porque nós vivíamos na ignorância, nós não conhecíamos a verdade. Mas hoje, nós conhecemos a verdade, então nós vivemos uma vida que glorifica a Deus, que exalta o nome dEle. E através das nossas ações, as pessoas vão perceber que nós mudamos. Que nós não somos mais aquela pessoa que vivia no adultério, que vivia como eram os cobradores de impostos, que vivia, queridos, escravizados pelo sistema. Mas, quando essas pessoas tiveram um encontro com Jesus, elas foram libertas, não porque Ele falou: olha, eu te condeno. Não, Jesus disse, quando Ele disse claramente, quando a palavra Bíblia vai dizer que Jesus diz aqui, quando Jesus diz na parte B: pois eu também não condeno você, vá e não peques mais. Portanto, Deus não condena as pessoas, antes Ele dá a oportunidade que elas se arrependam dos seus pecados. Deus dá a oportunidade a cada um de nós todo dia a nos arrependermos dos nossos pecados e abandonamos o pecado e seguimos uma vida justa. É isso que Jesus faz, é isso que Deus faz por nós. Portanto, hoje você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade, porque assim, queridos, para nós terminarmos, assim como o Tiago faz aqui um apelo direto à consciência dos cristãos, eu também te convido a olhar para o próximo com mais ou menos respeito ou consideração pelas pessoas, pela sua posição ou condição social, porque Jesus ama a todos, Deus ama a todos. Nós não podemos olhar para o nosso próximo com desprezo, se sentindo superior a elas, não podemos. Mas você que está aprisionado no pecado, a palavra de Deus vai dizer, a Bíblia vai dizer que nem Deus condena. Quem somos nós, seres humanos, para te condenar?
Mas se arrepende dos teus pecados. A Bíblia diz que sem arrependimento, queridos, aí vai acontecer a condenação, porque é uma escolha, é uma decisão. Então que você faça e tome a sua decisão no dia de hoje, a decisão sábia, que você possa realmente se arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador, crer nele, crer que ele é teu único e suficiente Salvador, e que ele realmente te ama. E a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 1:16, que a palavra de Deus é poder de Deus para libertar o homem, para salvar o homem. E assim, amados, eu termino essa mensagem. Que você possa, hoje, no dia de hoje, independentemente da vida que você tem levado num caminho errante, tomando decisões erradas, vivendo uma vida de pecado, mas lembre-se, Deus te ama. Ele quer que você se arrependa, que você venha ter um relacionamento com Ele. Portanto, hoje, diga a Ele, com os seus lábios, crendo no seu coração, que Ele realmente é a tua única esperança, que Ele realmente, Ele te ama. Saiba disso, que Ele te ama, Ele nos ama. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, João 3,16, por amor de todos, para que todos, queridos, se arrependam e venham para Ele e se tornem seus filhos. E eu te convido, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e você crê em seu coração que Ele morreu pelos teus pecados, pelos nossos pecados, se você crê nessa verdade, que é por meio da fé, é por ouvir a mensagem do Evangelho, por ouvir a palavra de Deus, você será salvo. Você crê nessa verdade, você diga, eu creio. Portanto, entregue agora a vida a Ele. Confessa agora, diga a Ele, Pai, eu pequei mesmo, Senhor. Eu me arrependo de cada um, Senhor, de todo o meu ser, dos meus pecados. E eu te peço perdão. Eu peço a sua misericórdia. Eu te peço que o Senhor me lave, me cubra com o teu sangue. E me purifique, Senhor, de todos os meus caminhos errados, de todas as minhas escolhas, ó Pai, que eu tomei, que eu coloquei em ação. Eu me arrependo de cada uma delas, ó Pai. E eu te peço perdão, Senhor. E me aceita, Senhor. E Ele te aceita. Ele está com os braços abertos. Ele nos ama, Ele tem prazer. Quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu. Imagina, amados, o tamanho da festa quando um pecador se arrepende. Quando 100 ovelhas, querido, uma se desvia, o bom pastor, ele vai buscar aquela perdida, ele traz para o aprisco. Olha como Ele tem prazer em você. Ele tem prazer de estar com você quando você aprende a obedecer e a confiar nele. Isso significa que a partir de agora você tem que começar traçar um novo rumo. Sabe qual é o caminho, queridos? É renúncia. É se abster das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Pai, qual é a tua vontade? Você vai olhar na palavra, a palavra vai dizer, o meu justo anda pela fé. E há necessidade de fé. Crê que Ele existe, que Ele é galardoador, crê que Ele é soberano e crê que Ele realmente já preparou um lugar para aqueles que o amam. E Ele novamente voltará para buscar a sua igreja. Seja no arrebatamento, ou seja, na grande tribulação. Temos aí a escolha para buscarmos isso a partir de agora. Então procura uma igreja que prega princípios bíblicos, que prega somente a palavra, que não coloca nada para tirar diante de Deus, alguma coisa que não. Procure sempre uma igreja que prega os princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Se não pregar os princípios bíblicos, não vai nesse lugar. Sai de lá. Toma cuidado com as escolhas, onde frequenta. Você que mora aqui em Bragança Paulista, você quiser conhecer, quiser nos fazer uma visita, temos aqui Família Debaixo da Graça, Rodovia Capitão Barduino, número 6000. Você pode ir lá fazer uma visita. Tem culto hoje 2h30 da tarde, às quinta. 2h30 da tarde temos a Quinta da Fé. Domingo, 9h15 da manhã tem o culto da família. Às 18 horas domingo também tem o culto da família. E você pode fazer parte do corpo de Cristo
indo lá, se fortalecendo, e que você não mora em Bragança Paulista, você pode visitar aí da sua comunidade, onde você mora. Vai visitar, chega lá, procura o pastor, procura um obreiro, fala: hoje eu vim pela primeira vez, vim aqui hoje ouvir a mensagem de Deus e vim fazer parte do corpo. Faça isso. Sua salvação é o que você deve buscar em primeiro lugar na sua vida. Coloque o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, Deus em primeiro lugar, e as demais serão acrescentadas, e assim você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa mensagem, e que Deus realmente abençoe você com toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Pai, graça nós te damos, Senhor, te louvamos, te engrandecemos, porque sabemos que tu és santo. Bendito é o nome do Senhor, reina e governa para todos sempre. Em nome de Jesus, Pai, nós te buscamos agora a tua face. Queremos, Senhor, chegar diante de ti, Pai, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo mal, de todo pecado, de toda injustiça. Pedimos, Senhor, que venha o teu reino, faça aqui a tua vontade, aqui na terra como no céu, porque santo nós sabemos que é o eterno. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, confessamos, ó Pai, as nossas culpas, confessamos, Senhor, que nós somos pecadores, confessamos, ó Pai, que precisamos da tua misericórdia, da tua infinita bondade em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos também, Senhor, por aqueles que nos perseguem, oramos, Senhor, por aqueles que nos odeiam, e oramos, Senhor, também por aqueles que querem o nosso mal, e nós abençoamos, Senhor. Também, Pai, dai-nos, Senhor, o pão nosso, Senhor, de cada dia. Não deixe nos faltar nada, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, e que nos livre, Pai, também de toda a tentação do mal, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do mal, livra-nos dos laços da morte, livra-nos, Senhor, dos laços do inimigo, livra-nos, Senhor, do homem mau, livra-nos, Senhor, das más escolhas, e ajuda, Espírito Santo de Deus, Senhor, nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor é bom, e a tua misericórdia e a tua fidelidade dura para sempre. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e nós já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e as doces consolações do Espírito Santo estejam não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Você diga amém. Que Deus te abençoe, fica na paz e que o Senhor lhe abençoe em nome de Jesus.